O ano era 1815. Em Waterloo, o imperador francês Napoleão Bonaparte sofreu sua derrota definitiva, encerrando 2 décadas de guerras que devastaram a Europa. Os vencedores, Áustria, Grã-Bretanha, Prússia e Rússia, reuniram-se em Viena para redesenhar o mapa do continente. O czar Alexandre I, agora no auge de seu poder, não apenas ampliou suas fronteiras como também se autoproclamou rei da Polônia, consolidando a influência russa sobre a região. Sob sua liderança, nasceu a Santa Aliança, um pacto para sufocar qualquer revolta que ameaçasse a ordem estabelecida. A Rússia emergia como uma potência inquestionável, forjada no sangue de milhares que tombaram contra Napoleão. Mas nem todos celebraram essa vitória. Entre os jovens oficiais do exército russo, um descontentamento silencioso fermentava. Eles haviam testemunhado, em carne própria, os horrores da guerra e também as promessas de um mundo diferente. Em 1812, Napoleão invadiu a Rússia com o maior exército já visto na Europa. Subestimou, porém, a resistência de um povo disposto a queimar sua própria terra antes de se render. 4 meses depois, os restos esfarrapados da Grande Armée recuavam de Moscou, perseguidos pelas tropas russas e seus aliados até as ruas de Paris. A queda de Napoleão coroou Alexandre como o grande libertador da Europa. Mas para aqueles oficiais que marcharam pelo continente, a experiência foi transformadora. Eles viram, com seus próprios olhos, nações que haviam derrubado a servidão e abraçado constituições. Reinos onde monarcas dividiam o poder com parlamentos, onde a lei, não a vontade de um homem, governava. E voltaram para uma Rússia imutável, um império absoluto, onde o czar reinava sem contrapesos, onde não havia liberdade de expressão nem direito a julgamento justo. 80% da população eram servos, presos à terra como gado, sem direitos, sem esperança, condenados a passar sua miséria de geração em geração. Até mesmo entre a nobreza, a ineficiência e a injustiça desse sistema tornavam-se insustentáveis. Alexandre I não sempre fora assim. Em 1801, com apenas 23 anos, herdou um trono manchado pelo sangue de seu pai, Paulo I, estrangulado por uma conspiração de oficiais descontentes. O jovem czar, horrorizado com o caos que encontrou, jurou reformar a Rússia. Em cartas a seu tutor, descreveu um país onde o mérito não tem valor, os camponeses são oprimidos, o comércio é asfixiado e a felicidade individual é anulada. Suas primeiras ações pareceram promissoras. Em 1803, permitiu que senhores libertassem seus servos e em 1808, nomeou Mikhail Speransky, um brilhante reformista, para redigir uma constituição. Mas o destino tinha outros planos. Em 1812, a invasão napoleônica mudou tudo. A guerra despertou em Alexandre um misticismo fervoroso. Após o incêndio de Moscou, declarou que a providência lhe revelara uma verdade: reformas liberais eram um caminho para o caos. A partir daí, seu reinado tomou um rumo reacionário. Em 1815, os oficiais que voltaram da Europa com ideais de liberdade encontraram uma decepção amarga. Alexandre concedeu uma constituição liberal à Polônia, seu novo reino, enquanto a Rússia permaneceu amarrada ao absolutismo. Para os jovens idealistas, foi a gota d'água. Se o czar não lideraria a mudança, eles mesmos teriam que agir. Nas sombras, começaram a se organizar. Sociedades secretas já existiam entre os oficiais, a maçonaria, trazida da Europa, era popular nos quartéis. Mas em 1816, um grupo de guardas imperiais em São Petersburgo fundou a União da Salvação, o embrião de um movimento revolucionário. Entre seus líderes estavam figuras como Nikita Muravyov, um capitão de 31 anos que esboçaria uma constituição moderada, Sergei Trubetskoy, herói de guerra de uma das famílias mais nobres da Rússia, e Pavel Pestel, um coronel ferido em Borodino, cujo radicalismo não conhecia limites. Pestel não queria reformas, queria a cabeça do czar e uma república. A União da Salvação logo se fundiu com outra sociedade secreta, formando a União do Bem-Estar, com mais de 200 membros. Seu estatuto, o Livro Verde, pregava a educação do povo nos ideais do iluminismo, enquanto uma elite comprometida trabalhava pelos bastidores. Mas as divisões eram inevitáveis. Em 1821, temendo infiltrações, a União se dissolveu. Surgiram 2 novas facções, a Sociedade do Norte, em São Petersburgo, mais moderada, e a Sociedade do Sul, na Ucrânia, radical e implacável.
A Sociedade do Norte adotou o projeto constitucional de Muravyov, inspirado na Constituição americana, um czar com poderes limitados, um parlamento bicameral, o fim da servidão, embora o voto fosse restrito aos proprietários. Já a Sociedade do Sul, liderada por Pestel, defendia uma revolução sangrenta. Seu manifesto, a Russkaya Pravda, Verdade Russa, propunha a execução da família imperial, a abolição imediata da servidão, a redistribuição de terras e o sufrágio universal masculino. O antigo regime provou ser nosso inimigo, escrevia Pestel. Devemos destruí-lo até a raiz. Enquanto isso, o czar Alexandre afundava em um governo de terror. Seu braço direito, o general Alexei Arachev, impôs um regime militar brutal, colônias penais disfarçadas de assentamentos agrícolas, onde soldados eram tratados como escravos, punições sadistas por infrações mínimas, oficiais demitidos por ousar defender seus subordinados. Em 1820, o regimento Semionovsky, uma unidade de elite, revoltou-se contra os maus-tratos e foi esmagado com ainda mais violência. Para os decabristas, como ficaram conhecidos os conspiradores, era prova de que a Rússia só mudaria pela força. O momento chegou em 1825. Alexandre morreu subitamente em Taganrog, aos 47 anos, deixando o império em uma crise sucessória. Seu irmão mais velho, o grão-duque Constantino, era o herdeiro legítimo, mas havia renunciado ao trono em segredo. O próximo na linha era Nicolau, o irmão mais novo, um homem temido por sua rigidez militar. Enquanto a Rússia jurava lealdade a Constantino, que se recusava a assumir, os decabristas viram sua chance. Se o trono estava vago, por que não tomá-lo? Em São Petersburgo, Kondrat Ryleyev, um poeta e veterano de guerra, liderava os ânimos. Foram os americanos que mostraram ao mundo como se governa sem tiranos, proclamava. Em seu apartamento, oficiais se reuniam até altas horas, lendo textos proibidos, redigindo manifestos e brindando, morte ao czar. No sul, Pestel planejava um levante armado para março de 1826. Mas o destino aceleraria os eventos. Em dezembro de 1825, com Nicolau prestes a ser coroado, os decabristas decidiram agir. Não sabiam que, nas sombras, um informante já os havia traído. A história estava prestes a ser escrita com sangue. O momento da verdade havia chegado. Na madrugada gelada de 14 de dezembro de 1825, Nicolau se autoproclamaria czar, exigindo de todos, funcionários, generais e soldados, o juramento de lealdade inquebrantável. Os decabristas sabiam, se as tropas ajoelhassem diante daquele trono, seu sonho de liberdade seria enterrado por décadas. Não havia mais espaço para hesitação. Aquele dia seria de tudo ou nada, a vitória ou o túmulo. E quando o sol se põe sobre São Petersburgo, suas ruas não refletirão mais a neve, mas o vermelho do sangue derramado.